Se você tem um PS Vita 2000 e parou de usá-lo porque os botões LR pararam de funcionar, deixa eu te falar uma coisa, é muito simples resolver e eu vou te mostrar nesse vídeo como você mesmo pode resolver isso gastando muito pouco, simples, rápido e barato. Vem comigo! Fala gamer, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fangames RJ, eu sou Alex Machado, é um grande prazer estar aqui falando com você. PS Vita, um aparelho que parou de ser fabricado lá em 2019, mas que ainda tem uma comunidade muito grande, forte e ativa. Apesar de ter sido um console muito controverso, esse pequeno notável ganhou muitos admiradores nos últimos anos e a procura por um desses tem virado um desafio. Por isso saiba que se você tem um desses, você é talvez um grande privilegiado. E a minha sugestão é, cuide bem dele. E é para te ajudar nesse cuidado que eu estou aqui hoje. Nossa missão de hoje é trocar os botões L e R do PS Vita modelo 2000. Entre o PS Vita modelo 2000 e o PS Vita modelo 1000, existem sutis diferenças. E eu estou deixando na tela aí marcado para você o modelo que nós vamos fazer hoje. Bom, mas antes da gente partir para a ação, eu preciso passar para vocês duas dicas importantíssimas, principalmente para a galera que não tem experiência em abrir ou desmontar um console. Primeira dica, não tenha pressa. Já falei sobre isso em outros vídeos e volto a destacar, a pressa é a inimiga da perfeição. Se você não tem experiência em abrir ou desmontar um PS Vita, a minha sugestão é que você primeiro assista esse vídeo sem tocar no seu aparelho por pelo menos uma vez. Se puder assistir mais de uma vez, melhor ainda. Não pule o vídeo, assista o vídeo na íntegra. Cada detalhe é muito importante para que o resultado final seja nota 10. E por que isso é importante? Simples. Se você nunca abriu ou desmontou um PS Vita, você precisa se familiarizar com todo o processo. Então, a cada vez que você assiste o vídeo, você vai masterizando esse processo e vai ficando mais experiente. É muito importante você entender que se você quer economizar dinheiro fazendo você mesmo, você vai precisar investir tempo. Invista tempo, economize dinheiro. Segunda dica, ferramentas adequadas. Pessoal, por favor, não tente adaptar ferramentas. Use somente as ferramentas corretas e adequadas para o processo de reparo. Faca não é chave de fenda. Além de ser perigoso, não vai funcionar como deve. Não tem as ferramentas adequadas? Compre. Não quer comprar? Então não faça, porque vai dar errado. E quais são as ferramentas que vamos utilizar nesse reparo de hoje? Vamos falar sobre isso agora mesmo. Vamos lá para a mesa e eu vou mostrar para vocês quais ferramentas vamos utilizar. Fala pessoal, bom, vamos lá. Esse é o aparelho que a gente vai fazer a substituição aqui dos botões LR, o PS Vita modelo 2000. Já mostrei para vocês anteriormente a diferença, né, entre o modelo 1000 e o modelo 2000 para você se orientar em relação ao que você tem aí, ok? Bom, esse vídeo aqui não vai ser longo, vai ser rápido. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente as ferramentas que a gente vai precisar para essa nossa tarefa de hoje, tá? Então nós vamos precisar aqui de uma chave Phillips 1.5 ou 2.0, uma pinça ponta fina, ok? Uma espátula reta. Essa espátula aqui, ela do outro lado é uma ponteira, que também é muito útil para a gente na hora da gente fazer alguma coisa em portátil, né? Uma espátula triangular, que é o que vai auxiliar a gente na retirada da tampa do console, na hora da abertura do console. E os botões, claro, LR, que a gente vai fazer a substituição, né? O cabo flat, ele na verdade é um cabo flat com uma borracha, cabo flat, cabo flex, cada um chama de uma maneira. Ele é uma borracha, ele tem uma borracha também, e que é o que faz o contato dos botões, tá? Pessoal, e lembrando o seguinte, caso vocês não tenham essas ferramentas e tiver que comprar, se você quiser, a gente já tem lá no nosso site, fangamesrj.com.br, a gente já tem esse kit pronto para você, tá? Nesse caso aqui,
esse kit tem uma chave a mais do que eu mostrei para vocês, porque aqui tem uma chave para Nintendo, né? Nintendo Switch, Nintendo 3DS, New 3DS, tem uma chave aqui a mais por conta disso. Então, se você não tiver as ferramentas, quiser comprar conosco, agradecemos, acesse aí fangamesrj.com.br, tá? Bom, deixa eu ligar aqui rapidamente para mostrar para vocês. Ele está em stand-by aqui. É o botão que está ruim dele, né? Para a gente poder testar sem precisar entrar no jogo, é só a gente abrir qualquer página aqui, né? Deixa eu abrir uma outra página aqui. Pronto, temos duas páginas abertas. Então, com os botões de ombro, a gente desloca essas páginas, muda de página, né? Ó, tá vendo? Mas aí eu preciso voltar, ó. E aí, esse botão aqui, para voltar, não funciona, né? Ele funciona para avançar, mas não para voltar, né? Então, perdão, a gente tem que trocar esse botão aqui, mas eu vou trocar os dois para facilitar logo. De repente, o que você tá aí ruim é o esquerdo e não o direito, então já facilita, tá? Então eu vou desligar ele aqui. Vamos desligar ele, e a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é quando for desmontar, abrir um portátil, é conferir para saber se está com cartucho de jogo, né? Se ele for de cartucho, e se está com cartão de memória. Se tiver, é preciso retirar antes de começar a abrir, tá? Nesse caso aqui, esse aqui não tá, então vamos já começar a abrir o console. Aqui na tampa do console tem 4 parafusos. Pessoal, se vocês ouvirem aí um barulho meio estranho, meio esquisito, é porque na rua hoje está uma zoeira e não sei se meu microfone vai conseguir filtrar esse barulho externo, né? Espero que não incomode vocês. Então vamos lá, retiramos aqui os 4 parafusos da tampa de trás. Agora aqui, aonde a gente coloca o cartucho de jogo, tem um parafuso aqui escondido. A gente vai retirar esse parafuso também. Ó. Pessoal, é o seguinte, videogame portátil, eu costumo dizer que nessa parte aqui de montagem e desmontagem do console, é importante que você não pule o vídeo. Nesse caso aqui, nem tanto, né? Mas a maioria dos portáteis tem parafusos de tamanhos diferentes. Então, se você pular o vídeo, você pode perder algum detalhe e fazer alguma besteira na hora de fechar o console e comprometer, né? Todo o trabalho que você fizer aí, né? Então, se puder não pular essa parte do vídeo, fica melhor garantido o resultado, né? Bom, já tiramos os parafusos aqui. Agora, com o auxílio da espátula triangular, aqui pelos botões L e R, a gente vai colocar aqui por baixo e vai fazer uma alavanca, ó. Deu um estalo, ele já liberou aqui uma parte. A gente vai para o outro lado. Deixa eu fazer com a outra mão para visualizar, né? Ó, coloca aqui por baixo e faz uma alavanca. Pronto, já liberamos aqui, ok? Liberamos a parte de cima. Agora, na hora de retirar a tampa, eu preciso ter um cuidado, porque aqui embaixo tem um flat do touch traseiro do aparelho. Então a gente precisa abrir com cuidado e liberar esse cabo flat aqui, ó. A gente vai aqui ó, já até soltou, tá vendo? Ele é tão curto que o fato da gente só afrouxar um pouquinho a tampa, ele já solta. Então, quando você for abrir a tampa, aí tem que ter cuidado com esse cabo flat aqui, tá? Bom, agora a gente tem aqui acesso à placa do aparelho, e a próxima coisa que a gente tem que fazer é tirar a alimentação da placa do aparelho, tá? Todo portátil, quando a gente for fazer alguma coisa dentro dele, assim que a gente tiver a oportunidade de desligar a bateria, a gente precisa fazer isso, tá? Então a gente vai desligar a bateria aqui, ó. Ó, pronto. Tiramos a alimentação da bateria. E por que isso é importante, pessoal? Porque se você estiver trabalhando com a chave de fenda e a placa estiver alimentada com a bateria, você pode encostar em algum lugar e acabar
danificando o seu console, né? Então você tira a alimentação da placa. Nesse caso, se você encostar a chave em algum lugar indevido, não vai ter problema nenhum. Então por isso que todo portátil, a primeira coisa que você precisa fazer quando tiver oportunidade, assim que tiver oportunidade, é tirar a alimentação da placa, tirar a bateria, ok? Bom, vamos lá. Aqui estão os botões, né? LR, a gente vai tirar aqui essa parte de plástico, tá? E aqui vamos só levantar aqui esse conector e tirar aqui, ó. Pronto, muito simples, muito fácil, tá? Só vou pedir a vocês para ter cuidado com a tampa desse conector, porque essa tampinha aqui, ó, porque ela quebra muito fácil, tá? Então tem que ter um cuidado com ela para não quebrar. Quando você abrir e tirar o flat, eu recomendo que você feche novamente para não ter risco de esbarrar nela e quebrar, ok? Vamos fazer isso aqui também do outro lado, como eu disse, a gente vai trocar os dois botões, né? A gente retira aqui, ó. Pronto, retiramos aqui, já até fechou ali o conector. E agora é simples aqui, ó. A gente vai tirar o cabo flat. No próprio botão já vem escrito aqui o R e o L também tem escrito aqui, tá? Só que se você, por um acaso, na hora que for colocar o novo, mudar de posição, você vai ver que você vai colocar aqui no lugar e ele não vai se alinhar com o conector. Então a chance de errar é quase impossível, né? Você vai ver que não vai se alinhar, então você vai, opa, tá do lado errado. E aí você joga para o outro lado e aí sim ele tá alinhado aqui com o conector, tá vendo? Então não tem como errar, tá? Vamos pegar aqui o botão, cabinho flat, né? Ó. Então vamos lá. Esse daqui é o R, é desse lado aqui, o R é desse lado, tá vendo? Ó. Deixa eu tirar aqui a proteção da cola e a gente já vai colocar ele ali no lugar. Ó, tirei a proteção da cola, a gente vai encaixar ele aqui no lugar, tá vendo? Ó? Ele vai acomodando aqui certinho aqui, ó. Ele tem um espaço dele aqui, não tem como você errar, tá? Agora a gente abre o conector e coloca o flat no lugar. Eu tô com a canhota, geralmente eu faço isso com a direita, mas vamos lá, vai dar certo. Ó, eu coloquei ele no lugar, mas o conector aqui não tá querendo fechar aqui. Deixa eu ir com a mão, pronto. Agora sim. E o outro botão, o botão L no caso agora, né? O botão L a gente tira também a proteção da cola. Ó, aqui a gente vai colocar ele no lugar. Ó, dá só um pequeno aperto aqui e já está no lugar. Agora a gente faz a mesma coisa aqui. Ó. Pronto, já está no lugar. E a gente fecha o conector. O conector está fechado, você vai sentir quando você for fechar um pequeno estalo, tá? Ele vai dar um pequeno estalozinho, então você sabe ali que ele está fechado e travado, ok? Bom, já colocamos os botões no lugar aqui, ó. Agora a gente vai colocar a parte de plástico, né? E aí você tem que prestar atenção para não inverter, porque aqui vem escrito R, né? Vem aqui, ó, escrito o R e o L, né? Então aí você tem que ter cuidado para não inverter, porque isso aqui encaixa do lado errado. Então vamos colocar primeiro o botão L, que é desse lado aqui, tá? Ó, ele tem essa parte aqui, ó,
essa parte aqui vai encaixar aqui dentro. Essa parte aqui vai encaixar aqui dentro, tá? Então, ó. Ó. Pronto, parece que ele está solto, mas ele não está solto. Se você apertar, ele volta para a posição e não pula fora. Então ele está no lugar. E o botão R, que a gente vai colocar aqui também no lugar. Ó. Apertou aqui, ele foi e voltou, está no lugar, ok? Então basicamente já trocamos o botão, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente não vai mexer mais na placa, então a gente já pode ligar a bateria do console, porque a gente já vai colocar a tampa do console, tá? Então a gente coloca aqui a bateria para alimentar a placa novamente. Agora eu vou só ter que virar aqui, porque essa parte aqui vai ser um pouco chata. Esse flat é muito curto e creio que para você também aí vai ser um pouquinho chato de fazer, mas é tranquilo, tá? Também não é nada absurdo. A gente abre aqui o conector e com a mão aqui, ó, a gente chega bem pertinho aqui do console. Ele tem uma língua aqui, ó. Você vai tentar encaixar ele aqui, ó. Talvez eu não consiga mostrar para vocês com clareza, porque fica difícil com o tamanho que esse flat tem. Vai ter que ser com a mão mesmo, tá? Não tem jeito. Ó. Pronto, cheguei no lugar. Tá vendo? Ó? Tá bem encaixado aqui. Agora eu fecho o conector. Agora, para colocar a tampa, a gente vai começar a colocar justamente aqui pelo conector P2, tá? Ele já tem um buraco ali do conector P2, a gente já vai encaixar por aqui, ó. Ó, deixa eu tentar mostrar para vocês. Ó, a gente já vai encaixar por aqui mesmo, encaixando primeiro a parte de baixo. Ó, já encaixou a parte de baixo aqui. Agora a parte de cima é só você apertar aqui, ó. Pronto, tá encaixado, tá no lugar. Vamos ligar o console e vamos testar os botões para ver se eles estão funcionando corretamente. Eu falei que o vídeo ia ser rápido, é muito simples, muito fácil de fazer isso aqui. Eu não quero ajustar a hora. Vamos aqui agora abrir a aba, vamos abrir outra página, né? Ó, agora está funcionando o R e o L, ok? Vamos colocar aqui em standby e colocar os parafusos aqui do console para finalizar aqui a nossa tarefa de hoje. Os 4 parafusos aqui da parte de trás. Como eu falei para vocês, no PS Vita, esses parafusos externos aqui, eles não tem diferença de tamanho, todos eles são o mesmo tamanho, então você pode ficar despreocupado de não errar aí os parafusos. Não tem chance de você errar, tá? E o último aqui, ó, escondidinho aqui perto do cartucho de jogo. Ó. Pronto, agora sim colocamos todos os parafusos, os botões todos funcionando. Opa. Agora sim, ligou aqui. Os botões todos funcionando. Problema resolvido. Botões LR trocado, tudo ok, aparelho novo de novo. Se você tiver alguma dúvida com relação ao conteúdo desse vídeo, deixa aí nos comentários que eu volto aqui para te ajudar.
Se esse vídeo ajudou na resolução do seu problema, é óbvio que eu vou te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal, é claro. Toda semana temos um vídeo novo aqui no canal, então não deixa de se inscrever que temos muito conteúdo pela frente. Eu vou ficando por aqui, espero revê-lo em um próximo vídeo. Valeu!